glória, amém, gente? Aplaude Jesus, pois Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Oh, glória. Jesus é bom e a sua misericórdia dura. Oh, glória. Amém, queridos? Abre tua Bíblia aí. Já vai abrindo na tua Bíblia, nós vamos adorar Jesus. Que Deus te abençoe, você que está em casa. Aleluia. As crises não são para nos matar, mas são para nos aproximar. Vamos abrir uma passagem que a gente leu, Salmo 105. Aleluia, 105, 16. Glória a Deus. 105. Jesus está aqui. Ele continua trabalhando ao nosso favor. Não vai deixar o nosso pé vacilar em tempo de guerra. Eu creio assim. Salmo 105, versículo 16 diz assim: aleluia. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram como grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, aleluia, e potenteando dos povos, o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para o seu talante sujeitar os seus príncipes e os seus anciões ensinar sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus muitos opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usasse de astúcia para com os seus servos. Aqui já está falando de Faraó, não ia ler esse versículo. Agora abre lá Atos, capítulo 7, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Atos, capítulo 7. Diz assim: e os patriarcas invejosos, olha que coisa terrível, gente. E os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito. E aí a palavra vai dizer aqui, peraí. Venderam-o para o Egito. Mas Deus estava com? Aleluia. E livrou-o de todas as suas aflições. Concedeu-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em toda a terra do Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, e isto era 75 pessoas. Vou voltar aqui no versículo 9. Os patriarcas invejosos venderam para o Egito. Olha lá, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E você se assenta dando glória. Você se assenta dando glória para Jesus. Aleluia. Nós estamos há algum tempo em cima desta palavra, aprendendo sobre podas para poder frutificar. José, ele é um exemplo de superação, é um exemplo de resiliência, é um exemplo de maturidade espiritual de um extremo assim absurdo. E eu falando com Jesus hoje, estudando um pouquinho, vendo que o livro de Salmos vai falar de José, o livro de Atos dos Apóstolos. O que quer dizer Atos dos Apóstolos? Atos, ações que todos os apóstolos, a igreja primitiva proporcionava, e está até o dia de hoje. Porque não está escrito na Bíblia, mas a igreja ela vem construindo uma história. Amém? Então, Atos dos Apóstolos vai dizer toda a história da igreja primitiva.
E está escrito sobre a história de José. Porque sem a vida de José seria impossível. Sabe, a peça que se não tivesse, não tinha como ela dar continuidade. Ele foi uma peça fundamental dentro de todo o contexto histórico, dentro da promessa e dentro do projeto de Deus. Porque nós lemos aqui no Salmo que entrou 73 pessoas, foi 73 pessoas que nós lemos, que entrou dentro da terra. Salmo não, lá no livro de Atos. E entrou uma nação, um povo, uma família dentro do Egito. E Deus escolhe José. Pastor, aonde a senhora está querendo chegar? Deus, Ele escolhe a minha vida e a tua vida para um propósito específico. Você que está aí na tua casa, José é o símbolo da resiliência, é o símbolo da perseverança, é o símbolo da fidelidade, é o símbolo da entrega, é o símbolo do comprometimento, é um símbolo de aliança. Quando nós lemos e vemos no livro de Atos, o que vai falar de José, vai falar que os patriarcas o invejaram, mas Deus era com José. E o Senhor está dizendo para mim e para você: a oposição faz parte do crescimento na minha vida e na tua vida. A oposição faz parte para Deus moldar eu e você. A oposição faz parte do tratamento de Deus na vida do homem e da mulher. A oposição é ingrediente, matéria-prima para Deus dar forma ao vaso. A oposição, alabaxandarabandai, é a forma que Deus também trabalha para eu e você ser pessoas diferentes, para eu e você nos tornar pessoas melhores, para eu e você não ter as mesmas atitudes com aqueles que nos opõem. O céu, ele trabalha dessa forma. E não adianta eu e você querer entender o céu. Aleluia, levanta a tua mão que eu quero liberar a palavra. Só vive o propósito quem passa pelo processo, ponto. Declarei para você mesmo, fala: Jesus, eu vou passar pelo processo. Eu vou suportar ele, porque o meu alvo é o propósito. Declara para você mesmo, fala: este processo vai me habilitar em todas as áreas, e eu me entrego, ainda que debaixo de oposições, ainda que debaixo de dores, ainda que as lágrimas rolam, eu não abro mão do propósito. Quem é que não abre mão do propósito? Alabaxandarabandai. José, ele enfrentou etapas na sua vida que eu e você talvez não suportaria. Nos dias de hoje que tem tudo fácil, será que a gente aguentaria? Era outra época, outro período, mas ele foi peça fundamental. José foi um símbolo de Cristo. Pastora, como assim? José foi um símbolo de servo. O que foi que Jesus falou? Eu vim para servir e não para ser servido. Jesus falou assim: eu vim para o que era meu e os meus me rejeitaram. Mas ele vai dizer: aquele que quer ser o maior tem que ser o que foi que Jesus falou quando ele, lá no livro de Filipenses capítulo 2, vai dizer assim: ele esvaziou de si mesmo e não teve no seu coração a usurpação. Quando você lê essa palavra, você escreve ela bem grande na tua casa. Usurpar, ele não teve a intenção de pegar a identidade do pai para dizer: eu tenho todo o poder no pai para eu ser alguém na terra. Eu não quero construir uma carreira na terra, eu quero apresentar o meu reino e o reino do meu pai, para o meu pai resgatar a originalidade do ser humano, para colocar a aliança de novo no dedo. E eu estou aqui para servir. Sabe o que é que José estava entrando na faculdade de Deus, na carruagem do Ismaelita? Ele estava dizendo: eu estou aqui para servir. Lembra que eu falei aqui no começo do culto: vou beber água e tu dá glória. No começo aqui que o Senhor falou estação. Todo crente passa pelas 4 estações. Qualquer hora eu prego sobre esse tema. Mas quando o Senhor nos coloca numa estação, a gente pode até tentar tirar-nos de lá mesmo.
A gente pode até tentar abrir uma portinha para sair dessa estação, mas Deus não vai deixar você sair. Até que nessa estação você amadureça para poder passar para outra. Porque se a gente olhar o calendário, né, o calendário anual de todo o país, tem 4 estações. Mas o Brasil é o país mais privilegiado que vive as 4 estações. Ainda que num dia a gente vive todas. Mas a gente tem primavera, verão, outono e inverno. Tem país que o verão deles é máximo 2 meses. E olhe lá se é 2 meses. É mais inverno do que o sol. E aí o Senhor está dizendo, tem estações na minha e na tua vida que são mais prolongadas. Mas como no calendário tem 4 estações, o Senhor está dizendo, a estação na vida de José era poda. E a poda de Deus vem para que nós venhamos crescer. A poda de Deus não é intencional para te matar, mas é para te fazer florescer, para você frutificar. A poda de Deus não é intencional para te fazer sofrer, mas é para que através das tuas lágrimas você veja a atuação do Espírito Santo sobre a tua vida. A poda de Deus não é intencional para te martirizar, mas a intenção de Deus é você se tornar parecido com Ele, com o cheiro do céu, para você entrar na primavera perfumando o bom perfume de Cristo. Vamos lá, propósito. Declara comigo, propósito. Fala, aponta para o plano de Deus. Fala, processo. É a ferramenta de Deus para me preparar para o propósito dele. Aleluia. Eu sei que vocês estão aí do outro lado da tela, mas está me ouvindo. E a pastora ministra assim. O processo tem a ver com a preparação. Lembra que eu falei da terra quando eu falei da semente? A preparação para eu vivenciar a próxima fase. O processo na minha e na tua vida, ele nada mais é uma preparação para ele me tirar de uma fase e levar para outra. Me tirar de uma estação e me levar para outra. O processo de Deus é para me tirar de um nível, para me elevar para outro nível. Pastor, eu ainda não entendi. Ei, deixa eu te falar. O livro de Atos dos Apóstolos vai dizer: os patriarcas, porque eles não vão tirar a autoridade e a promessa daqueles que representavam as 12 tribos. Os patriarcas invejaram José e o vendeu como escravo, mas Deus era com José. Alabaxandarai, passe pela etapa, passa pelo processo, passa pela poda, mas não abandone Deus por nada. Deixa o adversário ver você gemendo e falar assim, está gemendo, mas eu não posso chegar perto porque Deus é com ela. Deus é com ele. Ah, queridos, como Satanás baba para que no momento de vacilo meu e teu, ele chega perto de mim, de você, e convence que não vale a pena passar pelo processo, que não vale a pena viver pelo o propósito. Mas eu estou aqui debaixo da autoridade de Deus para te dizer, você não é qualquer um. Você não vai desistir dessa poda. A poda de Deus não é para te matar. A intenção de Deus não é te jogar de canto. A intenção de Deus não é machucar você, não. Não esquece isso. A poda e a tesoura de Deus é como cortar um cabelo. É para te deixar viçoso, é para te deixar brilhante, é para te deixar com a graça, é para te deixar com o caráter dele. José era a peça fundamental para a nação de Israel hoje ser conhecida como uma nação. Até onde você está disposto a ir com Jesus? Se você falar assim, eu ganhando a minha casa já está bom demais. E eu te falo que se você chegar no céu com a tua casa, se for 2 pessoas, você já vai ter uma coroa com 3 pedras lá em cima. Alabassúria, Camandarabandai, eu sinto ele aqui. Eu sinto a presença do Abba aqui. Ele está aqui, sinta aí na tua casa, através dessa tela, porque ele está dizendo, a minha intenção é te trazer para perto, é para te puxar para dentro. Adore a ele, adore. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui.
Sim. Oh, Jesus. Declare esse louvor. Declare que você não vai abrir mão. Oh, labachandarabandai. Sim. Sim, Jesus. Tu é mais real que o ar que eu respiro nessa noite. Oh, declara aí na tua casa. Sim. Me define. És tudo para mim. És a minha realidade. Vai passando pela poda e dizendo que ele é a tua realidade. Vai. Sim, entrega a Deus, entrega tudo, entrega. Entrega a tua adoração nessa noite, entrega. Entrega. Deixa ele exalar desse processo a perfeita adoração. Alabaxandarabandai. Oh, Abba. Oh, sim, Abba. Sim. Pertencemos a ti. Oh, és tudo para mim, Jesus. És a minha realidade. Oh, imagina José naquela carruagem dos ismaelitas cantando esse louvor. Imagina José cantando esse louvor lá em cima, vendido como escravo, vendido, maltratado, traído. Oh, sim, adore, adore, adore. Ele está aqui. Tu és a minha realidade. Alabassúria. Alamandarabanda e a sua declarará. Oh, eu imagino ele dizendo: eu pertenço a ti. Adore, adore. Alabaxandaragassúria. Sim. Tudo para mim. Oh, amarrado os pés. Amarrado os pés e as mãos. Imagina ele cantando. Me tiraram dos meus pais. Me tiraram da minha família. Me tiraram da minha nacionalidade. Me tiraram da minha terra natal. Mas o Senhor é a minha realidade. Alabassúria. Kamandorabandai. Oh, rabadagaiaçou. Sinta ele aí na tua casa. A poda não é para te matar, é para te trazer mais perto. A poda não é para te tirar do propósito, é para te levar. Labaiaçúria. Oh, labaxandarai. Oh, Espírito Santo. Oh, amigo, 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 amigo. Imagina ele declarando assim: Deus, agora eu estou como escravo. Eu tinha uma túnica, eu tinha irmãos, agora o que eu tenho é uma carruagem que eu nem sei qual destino me levará. Quem sabe ele estava falando: eu estou perdendo a minha identidade, porque de filho me dá uma identidade de escravo. Eu estou sendo vendido, eu estou sendo levado para longe do meu pai. Mas eu imagino ele declarando: Amandagassúbia, a minha aliança não é com coisas da terra. Eu decidi olhar para cima, eu decidi caminhar na direção do propósito, e eu vou chegar no destino. Alaia mandarabassúria. Papai está aqui nessa noite para te dizer: oh, rabadagai. São em meus lábios. Deixa ele te tocar, deixa, porque tem renovo dele. Tem renovo, tem renovo. Era uma carruagem de ismaelita. Tinha especiaria, tinha unguento, tinha perfume. Era o céu dizendo: tá machucado por aqueles que era para te amparar. Foi abandonado por aqueles que era para te dar estrutura, mas tem perfume do céu. A poda vai
vai trazer perfume do céu. Adore, 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 que Ele está aqui. Essa é minha realidade. Ele está aqui nessa casa. Este lugar está tomada. Esta casa está tomada. Me define. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és, Pai. Tu és. És tudo para mim. Sim, tens liberdade. És a minha realidade. Oh, Lamanai, Kamanchohe, Alabra Forgionde Comanaragai, Alabashandarabasúria. Tu és a minha realidade. Oh, Alabra Forgia, Alabashandarabandai. Eu estou sentindo tanta graça do céu aqui, meu corpo está pegando fogo. Receba aí na tua casa o que eu estou recebendo aqui. Receba você que está aqui na igreja. Imagina José dizendo: eu estou vendido como escravo, mas o Senhor é a minha realidade. A minha realidade é vendido, descartável, objeto, sem identidade. Mas o Senhor é a canção dos meus lábios. O Senhor é a minha alabaçúria, a minha realidade. A minha realidade não é escravo. A minha realidade não é morte. A minha realidade, oh, rabadaiaçou, oh, Tu és a minha realidade. oh, Deus terrível. Oh, oh, você pode adorar Ele. Você pode adorar. Oh, oh, Ele está aqui. Ele está aqui. És mais real que Sim. o chão que eu piso. Imagina ele pisando no chão seco, amarrado os pés e louvando esse louvor. Imagina. És mais real que Sim. o ar que eu respiro. Tentaram me matar, mas eu estou vivo. Quem sabe José não foi a oração dele no deserto. Seus pensamentos. Olha, os teus pensamentos, Deus, é o que me define. Declara aí na tua casa: os teus pensamentos é o que me define. És tudo para mim, Abba. És a minha realidade. Sim. Oh. Tu és a minha Tem especiaria do céu para tua alma hoje. Oh, alabaçúria. Oh, o Espírito da verdade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. Oh. Você pode glorificar Jesus. Você pode dizer aí que Ele é a tua realidade. A realidade que você está hoje não te define. A realidade que nós estamos hoje, Marcos, não nos define. Porque o que define é os pensamentos de Deus. O que define é as promessas de Deus. Sabe o que é que o céu está dizendo? Eu não vou querer pregar não. O céu está fazendo algo diferente hoje. O Senhor está dizendo: essa poda é para você exalar o meu perfume. É para, através dessa situação, você extrair a essência do céu. Porque a direção que Ele te dá hoje é a realidade que eu tenho para você. Não é o que essa situação diz, mas Ele tem o novo para tu e a tua casa. Ai, amante, o rebe. Alabra forgia. Jesus, Tu és terrível.
não te define. Para e pensa, esse louvor veio de encontro certo. Imagina José. Só um pouquinho a gente caminha para terminar. Imagina José com as mãos atadas. Pode ser assim. Com as mãos atadas. Com os pés com corrente. Imagina ele falando assim, ó. Aba, tu és tudo para mim, tu és a minha realidade. A realidade dele, ele estava sendo levado. Fala assim, levado. Fala carona. Fala Uber do céu no deserto para levar ele para o destino. Fala para você mesmo, seja profeta na tua vida. Fala, essa luta é o Uber do céu para me levar para o destino que Deus tem. Fala, é luta, é guerra, mas tem um altar levantado, tem uma cadeira preparada, tem um ambiente todo sendo ajustado, tem um cenário todo preparado, e o céu está dizendo, entra nessa carruagem, mesmo sem entender, porque a poda que desce hoje na minha e na tua vida é para eu e você exalar perfume. Aleluia. Imagina, José foi tirado do culto dele doméstico, porque eles guardavam o sábado, Shabá, né? Imagina, ele foi tirado do convívio seio da sua família. Agora ele está sendo vendido como um objeto descartável, ainda abaixo do preço que eu preguei da outra vez, 20 moedas de prata. Agora imagine ele falando assim, ó, Aba, tu és a canção nos meus lábios, tu és o ar que eu respiro, é mais do que a minha pele. Está escrito isso na Bíblia? Não, a Bíblia me dá liberdade para eu conjecturar, porque o louvor é isso. José estava caminhando para o seu destino. Essa luta que Deus tem permitido eu e você passar, seja em qualquer área, é para nos levar para o nosso destino. O nosso destino, nós vamos viver coisas extraordinárias aqui. Ainda, eu já estou liberando para quem crê. Nós viveremos coisas extraordinárias ainda aqui na terra. Nosso destino tem um endereço, a promessa que Deus fez para mim e para você. Mas o nosso endereço principal do nosso destino é a eternidade com a boda do Cordeiro, entrando lá como filhos, com um nome, um sobrenome, com a chamada bem-vindos do meu Pai. Mas eu quero, enquanto não chegar esse dia, Deus tem uma direção para mim e para você, e é necessário esse período de poda. Pensa aí a poda, lembra que eu falei do cabelo? Quando a gente corta o cabelo é para deixar ele bonito, para deixar ele forte, para deixar ele com aspecto, como é que fala? Visível e apreciável. Porque mulher pensa numa coisa, mexeu com o cabelo, entra em crise. Seja de qual for a tinta que não deu certo, ou porque está caindo, ou porque está feio, ou porque está armado, ou porque não está bom. Mas na hora que você vê o cabelo bonito, parece que você não precisa ter nada. Mas está com o cabelo, você joga, se sente a rainha Elizabeth sendo tratada diariamente. Não é assim? Mas entenda uma coisa, aí você vai lá e poda o cabelo, uma pontinha. Aí o que acontece? Você vai olhar o cabelo com outro aspecto. A poda de Deus é para nos dar outro aspecto espiritual. Porque a nossa casca grossa, ela cresce. E se não podar ela, ela vai tirar o brilho da presença do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo, José, ele entrou numa carruagem, levando ele para o Egito. Levando ele para onde? E ele vai ir para este lugar sem identidade. Como que Deus permite um príncipe, porque ele era príncipe, sangue azul, direito à herança, a promessa estava sobre ele, e agora ele vai para onde? Ser vendido como um escravo, abaixo do valor, objeto descartável. Ele passa pelo abandono, pela dor, pela traição, pela inveja, pela conspiração, pela premeditação da morte. Tu és o ar que eu respiro, Aba. Tentaram me matar lá na cisterna. Levanta a tua mão e fala assim, cisterna é o poço. Fala, como ponte de Deus para nos desenvolver o que tem de melhor dentro de nós. Dentro do poço só fica quem é e quem Deus separou.
E muitas das vezes não fica ninguém. E aí Deus vai desenvolver eu e você. José fala, imagina ele falando: o ar que eu respiro, passei do poço, Deus me desenvolveu lá dentro. Quais foram as áreas que Deus desenvolveu no poço? A Bíblia não fala que ele ficou um dia inteiro, não fala assim, eu não sei agora. De fato, eu não sei quanto tempo ele ficou dentro do poço. Quantas horas, ou um dia ou dois, quantas horas ele ficou ali dentro. Mas ele vai ser vendido e ele vai ser levado por uma carruagem de ismaelita. Olha para mim, lembra que eu falei? O filho rejeitado, Ismael, que dele Deus levantaria uma nação. E a carruagem era dos ismaelitas, eles eram nômades. O que era nômades? Eles viviam em deserto, eles montavam tenda. A herança toda de Ismael, e Ismael inclusive era flecheiro. Você imagina ele produzindo arma para o seu povo, para os seus inimigos, porque na época as guerras eram com flecha, com lança, com escudo. Ele era flecheiro. Agora uma tribo de nômades ismaelitas vem. E quem é que vai pegar carona com eles? Carona, estou usando carona, mas José foi vendido. Porque o céu, quando Agar foi dispensada por Abraão e colocou Ismael embaixo da árvore, Deus já sabia que dentro do contexto histórico do seu projeto, dentro de toda a fase da vida, era uma carruagem de ismaelita com especiarias que ia levar José. Essas especiarias eram levadas para o Egito para vender, para negociar, para que era troca, manufatura. E entenda, José está dentro do projeto de Deus. Como assim? Era a faculdade de Deus, porque ele seria levantado como administrador. Você acha que ele não ouviu aqueles homens falando: o guento é tanto, o nardo é tanto? Imagina eles falando: a cássia é tanto, o aloés é tanto. Imagina eles falando preço. Imagina eles falando: nós podemos perder um pouquinho aqui para ganhar um pouquinho acolá, porque a razão de tudo isso é fazer o que? Olha, uma renda, um fundo de investimento. José está na faculdade de Deus, falando: a minha realidade é o Senhor. A minha realidade não é escravo. A minha realidade não é perdido. A minha realidade não é sem identidade. A minha realidade é o Senhor. Mas enquanto eu estou no processo, eu vou aprender administração. Enquanto eu estiver no processo, eu vou entrar na faculdade para saber o que o céu tem comigo. Você acha que José, quando chega no mercado de escravo, para ser negociado, ele não ouviu o preço de cada um? Você acha que ele não ouviu a história? Ela é resumida, porque a Bíblia vai dar importância aos fatos principais. Mas imagina lá, ó, tem 10 junto com ele, amarrado. Ó, esse vale mais porque tem um dente bonito. Esse vale mais porque tem um aspecto, por isso a poda, bonito. Esse vale mais porque é fluente na língua que fala. Ou o outro fala assim: esse é forte porque tem força braçal. Cada um dando preço. Aí Deus com os olhos chama de fogo. Deus não trabalha nada incerto, porque Deus não é Deus de coisas incertas. Ele é Deus de coisas certas para trazer a certeza do céu, que são as promessas sobre a nossa vida. Quantas pessoas não conseguem viver o propósito porque fogem do processo? Quantas pessoas buscam um caminho mais fácil porque não quer passar pelo processo? Falar dos processos, quando eu e você falar do processo, essa luta na minha casa, essa luta com o meu filho, essa luta comigo mesmo, essa luta de identidade. José está sem identidade. É a poda de Deus na vida de José. Duas coisas: tirando da terra natal, tirando da família, tirando do culto. Do culto. Lembra, o Senhor é a minha realidade, é a canção nos meus lábios. Estou tirando do culto. Deus está passando a poda e está deixando José sem identidade, longe da sua terra natal. Pastora, mas Deus é um Deus mau? Não, porque também não adiantava estar na terra natal com identidade, sendo, por exemplo, uma peteca na mão dos irmãos, para Deus não completar o propósito, que Deus não depende de ninguém. Mas entenda, Deus tira da terra natal, tira a identidade, que é a poda na vida de José, para saber se José vai continuar sendo o mesmo.
José, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o invejaram, os patriarcas o invejaram, mas Deus era com José. Falar de processo é falar de mecanismo, fala mecanismo. Fala ingrediente do oleiro para trabalhar na vida do ser humano. O processo na minha e na tua vida, eu não sei qual processo você está. Eu não sei qual etapa que você está desse processo. Eu não sei qual a situação você se encontra, a estação que você encontra nesse processo. Mas a ferramenta de Deus como mecanismo para trabalhar na minha e na tua vida, Ele não vai abrir mão. Porque assim como foi na vida de José, José chega no mercado de escravos. E eu quero falar de 3 verdades que o processo traz para a minha vida, que é o processo da poda. Eu e você não podemos fugir desse processo. Declare para você mesmo: eu não vou fugir do processo da poda. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus poda um homem e uma mulher, não é simplesmente para te ver lá sendo podado, como eu falei no início da mensagem, mas é porque Ele quer ver você florescer. Você já tem fruto, mas Ele quer que você frutifique mais. E em todas as estações. Não dá para pegar uma rota. Não dá para pegar outro atalho. Deus é o Deus que vai guiar. O que foi que Moisés falou? Eu saí daqui, eu não fiz negócio com anjo. Olha a ousadia de Moisés. O Senhor falou que vai mandar o teu anjo na frente, não arreda o pé. Sabe o que é isso? Ousadia. A poda, para florescer nesse ambiente, Ele precisa te podar, para você conhecer o território da ousadia. Ele não vai te dar a ousadia para você que é só ousada, que é só ousado, mas não tem a ousadia do Espírito. Há uma diferença muito grande. Lá no Nordeste fala assim: deixa de ousadia, menino. Quando a pessoa é tupetudo, não é assim? Entrão. Ai, que pessoa ousada, não é isso? Isso é muito diferente. A ousadia é como uma situação que está acontecendo no país. Na época de Elias falou: segundo a minha palavra, não vai ter morte, não acontecer morte. É esse lugar que Deus quer restaurar a sua igreja. É este lugar que a poda vai nos levar. É este lugar, porque a Bíblia diz que Deus era com José. A outra coisa, Deus vai nos guiar. Ele vai nos inserir no ambiente que Ele quer para nos preparar. E não adianta pegar outra rota, parecendo Waze, parecendo GPS, refazendo rota. Não vai refazer não, porque a rota que Deus colocou para eu e você passar, pode ter GPS, Waze, pode ter nem sei o que lá, pode ter até satélite. Não adianta. É aquela. E entender uma coisa: dentro desse processo, eu e você precisa entender que Deus está usando o processo para te preparar. Ele está usando o processo para te levar no lugar do destino. Quando eu e você entende que não podemos fugir do processo, eu vou entender logo que o propósito é maior que o processo. E só vive o propósito quem está disposto a passar pelas podas, que são os processos de Deus na nossa vida. José está dentro do mercado de escravos, sim ou não? Aleluia. E ele está sem identidade. E entenda, essa não é a minha realidade. Eu estou sem identidade, mas eu sei quem eu sou. Quem é você quando não tem nada? Quantos perdem algumas coisas e perdem sua identidade junto? E não conseguem voltar mais, porque a sua identidade estava em coisas, em lugares, em status, em posições. E José está sem identidade no Egito para ser negociado. E ele está aprendendo no processo. Processo, não posso fugir. Segunda coisa, é para eu aprender durante esse período. José está sem identidade, mas ele sabe quem ele é. Aleluia. A segunda coisa, o processo não dá para entender o caminho e o curso que Deus nos leva. Fechei a Bíblia. A segunda coisa que o processo não nos dá direito, o que, pastora? Não nos dá direito de entender a forma que Deus trabalha. Mesmo que a gente queira entender, mesmo que eu e você tente de todas as formas compreender, não tenta compreender Deus, que você vai enlouquecer. Porque Deus usa mecanismos e ferramentas das quais eu e você no momento não entende, mas lá na frente nós vamos entender o para quê e o porquê daquilo. Deus usa ferramenta na vida de homem e de mulher para extrair deles o melhor, dele, dela o melhor, que eu e você nem sabemos que tem.
E entenda uma coisa, como que eu e você entra dentro do mercado e a gente quando entra naquela prateleira de tempero, a gente sente já o cheirinho de preparar a comida, mas a gente vai olhar o azeite, o preço do azeite, o melhor é o mais caro. Só que para entrar na prateleira teve todo um processo. E a azeitona, para produzir o melhor azeite, ela teve que ser esmagada. O Senhor está dizendo para mim e para você, você sabe quem você é? Nele. Porque José sabia quem ele era em Deus. Esse processo de poda, José está sendo agora um adolescente longe dos seus pais, porque era adolescente, jovem, idade do Mateus está mais velho, idade do Ian, 17 anos. Ele está sem os seus pais. Gente, 17 anos naquela época, sem a proteção de pai e mãe, sem identidade em outro país, em terra estrangeira. Escuta aqui uma coisa e eu encerro. Uma coisa é você falar assim, papai, mamãe, tira meu passaporte, porque o Senhor me deu dinheiro e eu vou conhecer outra nação. Eu estou indo a passeio visitar, vamos falar, Estados Unidos, Argentina, Japão, é outra coisa. Agora, alguém que é arrancado da sua terra natal, por alguém que poderia protegê-lo, guardá-lo e zelá-lo, agora é jogado dentro de uma cisterna como alguém mau, como um malfeitor, e ainda premedita a morte. Agora é arrancado deste lugar, vendido como escravo, e vai ser levado a outra cultura, a outro país, a outro ambiente, com 17 anos, sem saber falar a língua, sem saber qual era a comida que ia para a mesa, sem saber como era a cultura, a tradição do lugar, mas ele sabia quem ele era em Deus. Se coloca em pé, se coloca em pé. Ele sentiu as dores na alma, mas ele não deixou de ser quem ele era em Deus. José, ele não se entregou ao tempo da circunstância. Que tempo da circunstância? Do abandono, da dor e da falta de identidade. Porque ele tinha um sonho que estava guardado no céu. O seu sonho não estava depositado, talvez no bolso daquela túnica de talar. Não estava depositado no bolso. Não estava depositado numa mochila. Os sonhos de José estavam depositados no trono. José estava sem identidade para uma nação, mas ele sabia quem ele era em Deus. Deixa eu liberar uma palavra. Quem sabe quem é em Deus não se preocupe em provar nada para ninguém. Porque ele vai frutificar aonde Deus plantar. Vai frutificar onde Deus plantar. Fala aí, onde Deus me plantar, eu vou frutificar. Porque quem sabe quem é em Deus não precisa provar seu valor para ninguém. Você sabe quem você é em Deus? Pastor, eu sou filha, sou esposa. Vou falar assim igual Débora. Débora quer dizer que ela teve uma natalidade, porque quando ela nasceu, o pai e a mãe, então estava dizendo Débora, filha de papai e mamãe, que me deu o nome de Débora. Estava dizendo Débora, mulher, que é constituída, mulher, esposa de Lapidote, profetiza, ministério, julgava Israel embaixo de uma palmeira. A honra de Deus e constituição. Não precisava estar em qualquer lugar, era debaixo de uma palmeira. Eu sei quem eu sou. Sou filha, tenho um nome, Débora. Sou esposa de quem? Lapidote. Qual foi a unção que Deus me deu? Profetiza. Mas Ele me constituiu sobre a terra como uma juíza. E eu julgo debaixo de uma palmeira. Você sabe quem você é em Deus? Sabe o que é que José estava dizendo naquele mercado? Tô aqui, mas eu vou aprender nessa luta. Tô aqui cortado da minha família, mas eu não estou cortado do céu. Tô aqui sem nome, mas eu sei quem eu sou em Deus. Alabaxando arabandá. Quer um conselho na pastora? Se você sabe quem você é em Deus, não se preocupe com nada. Pastora, mas não se preocupe com nada. Um dia me falaram assim, mas você é assim, assim, assim. E assado, e assado, e assado, e cozido. E eu falei, não preciso disso não.
Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei como Ele me limpou. Eu sei como Ele me resgatou. O que Ele fez e o que Ele continua fazendo até hoje. E eu sou quem eu sou nele. Entenda uma coisa. José estava dizendo assim: a identidade no Deus Altíssimo que não pode ser perdida. Nessa noite eu quero liberar a última palavra. Levanta a tua mão, você que está aqui, você que está em casa. José foi vítima de tantos danos até chegar no mercado de Faraó. Mas a poda de Deus para tirá-lo nesse ambiente, levando ao mercado de escravos sem identidade, era para José saber quem ele era em Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que essa luta é para você descobrir a mulher que você é em Deus, para você descobrir o homem que você é em Deus, para descobrir o servo que você é em Deus, para descobrir o homem de Deus, a mulher de Deus que você é em Deus. E esquece os títulos da terra, eles não podem te garantir a intimidade que vem do trono. Esquece os lugares da terra, porque Jesus já conquistou para você na cruz. Mas Ele está dizendo: a poda da falta de identidade por um período é para você descobrir quem é você em mim, porque Ele sentiu dor, Ele sentiu choro, Ele sofreu. Mas o céu está dizendo assim: José não foi para lá sem honra. E o céu te diz assim: ó, eu sou contigo. Eu sou contigo. E esta é a maior honra que um crente pode ter. O céu dizer: eu sou contigo. A maior honra que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode ter na terra é quando o inferno vê falar assim: Deus é com ele, Deus é com ela. Que nessa noite você venha sair daqui e falar: Senhor, aonde eu colocar o meu pé, eu quero ouvir que o Senhor é comigo. Aonde eu entrar, eu quero que o Senhor seja comigo. Ele estava entrando no Egito sem dignidade. Talvez tirar a tua dignidade, talvez tirar a tua honra, talvez tirar os teus direitos, eu não sei. Mas José estava dizendo: eu sou filho, eu sou servo, e eu sei quem eu sou em ti. E importa é o que o Senhor é comigo.